Ontem o advogado do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, ele disse na manifestação que fez na saída que o inquérito é super secreto, é semi-secreto, aliás, e deu uma frase que mostra a dificuldade dele de lidar com o personagem que ele tenta defender, né? Ele diz que o Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Primeiro, o Bolsonaro é um admirador do golpe militar de 64, ele tem como ídolo o torturador mor desse período, que é o brilhante Ustra. Então, ele admira golpe declaradamente, isso aí não é segredo para ninguém. E a Polícia Federal reuniu uma penca de evidências de que o Bolsonaro tentou reeditar um golpe à sua maneira, com subterfúgios diferentes daqueles que foram utilizados em 1964, mas tinha ali também um componente militar, e isso tudo está nos autos. Quando silencia diante da Polícia Federal, o Bolsonaro evidencia duas coisas. Primeiro, a sua dificuldade de refutar as provas, as evidências, os indícios recolhidos pelos investigadores. Em segundo lugar, ele expõe a tática de desqualificação, tenta desqualificar o inquérito. A melhor maneira para desqualificar o inquérito seria se qualificando. E a única forma de um investigado se qualificar é apresentando fatos, álibis, argumentos que refutem as provas recolhidas pelos investigadores contra ele. E o Bolsonaro, como não dispõe dessas evidências, ele silenciou. É preciso realçar, Natália, que isso é um direito constitucional. A Constituição reserva aos investigados o direito de silenciar para não se autoincriminar. A alegação do advogado de que o silêncio se deve não a esse direito constitucional, mas ao fato de que o Bolsonaro não teve acesso a todas as informações, que o inquérito é semi-secreto, isso tudo é balela, que as informações estão disponíveis, exceto aquelas que dependem ainda de diligências da Polícia Federal, mas o Bolsonaro, que se diz inocente, teve ontem uma extraordinária oportunidade para apresentar argumentos que o retirem dessa posição de personagem ordinário em que a Polícia Federal o acomodou. E ele, não dispondo de argumentos, teve que silenciar. Tenta desqualificar o inquérito, mas não consegue, Natália. E puxando para a questão dos militares, inclusive, né, Josias, lá atrás o próprio Cid começou ficando quieto, depois percebeu, quando foram surgindo mais provas ali, também incriminações em torno do pai dele, que ele precisava falar. É um direito ficarem quietos, mas perderam aí essa oportunidade. Pode ser que eles fiquem mais tempo em silêncio ou isso não faria sentido para eles? Ontem nós revelamos aqui, eu havia conversado com o advogado de um desses generais que prestaram depoimento à Polícia Federal ou que compareceram à Polícia Federal para expor o seu silêncio, e esse advogado me dizia que o seu cliente e alguns dos seus amigos estranharam o fato de o Bolsonaro optar pelo silêncio e anunciar, alardear que silenciaria no seu depoimento à Polícia Federal. Eles enxergaram neste silêncio do Bolsonaro uma estratégia que permitiria ao investigado observar todos os depoimentos dos seus cúmplices, daqueles que são apresentados no inquérito como cúmplices dele, os cúmplices militares e os civis, e depois, lá na frente, ele construiria uma versão que lhe fosse mais conveniente, ele, Bolsonaro. Então, os oficiais encrencados nesse inquérito enxergaram na estratégia do Bolsonaro essa armadilha, né? E optaram também por fazer silêncio, porque não oferecem matéria-prima para que ali na frente, se houver uma versão que não o agrade, se houver uma nova delação, como a do Mauro Cid, que o Bolsonaro possa construir uma versão
que jogue os seus hipotéticos aliados ao mar. Então, há por trás desse silêncio dos oficiais esse receio. E há outro aspecto, né? Ficou muito... o medo dos generais contrasta com o comportamento que eles exibiam quando não sabiam que estavam sendo filmados, gravados, ou não imaginavam que as suas mensagens trocadas ali no escurinho do Zap fosse cair nas mãos da Polícia Federal, né? Nós assistimos a vídeos nos quais o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, numa versão mais corajosa, mais destemida, dizia que estava na linha de frente observando o inimigo. O inimigo era o Tribunal Superior Eleitoral. Ele estava na linha de contato com o inimigo, tratava a Justiça Eleitoral como inimiga de guerra, né? O general Braga Neto, também no escurinho do WhatsApp, ele incitava a milícia digital bolsonarista a perseguir nas redes sociais os comandantes militares que não aderiram à tentativa de golpe. O general Augusto Heleno, ele dizia que se era para virar a mesa, tinha que virar a mesa antes da eleição até. E mais, tinha que infiltrar espiões nos comitês de campanha. Então, essa gente toda brava, muito corajosa nos subterrâneos, se revelou muito medrosa diante de um delegado da Polícia Federal que não tinha, senão, perguntas a fazer. O problema dos generais é o mesmo do Bolsonaro. A Polícia Federal não tem pressa. A Polícia Federal tem perguntas. Uma hora, os investigados terão que respondê-las. Se não tiverem boas respostas, vão para a cadeia. Esse procedimento é simples. Vão para a cadeia, porque o inquérito resultará no indiciamento, o indiciamento será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que produzirá uma denúncia, e essa denúncia será convertida em ação penal no Supremo Tribunal Federal. Dessa ação penal sairão as sentenças. E esses generais e o Bolsonaro e aquilo que ele chamava de minhas Forças Armadas, toda essa gente está costeando a grade da cela e estão sentindo o risco que correm de ser presos mesmo. Objetivamente, é isso que está acontecendo. Então, o silêncio também não foi útil, não foi de grande serventia aos militares que silenciaram, Natália.